Resolução comentada, PET de Química, primeiro ano. Resolução dos exercícios do volume 5, semana 2, sobre ligação iônica. Estes exercícios se encontram na página 56. Primeiro exercício para ser resolvido, pessoal. Devemos mostrar quais os íons formados entre os elementos Césio, Cf, Ba, Cl e F. Césio, bário, cloro e enxofre. Escreva as possíveis ligações iônicas entre esses íons. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que nós devemos procurar é o elemento Césio, que se encontra lá na família 1A. 1A significa que perde um elétron, tem um elétron na última camada. Então, Césio 0, perde um elétron, Césio mais. Então, forma cátion, com um elétron perdido. A mesma coisa para o bário, porém o bário se encontra na família 2A. Perde 2 elétrons, tem 2 elétrons na última camada. Então, bário 2 mais 2 elétrons, conjunto de cátion. No caso do cloro, elemento que se encontra na família 7A. 7A são 7 elétrons na última camada, então recebe 1 elétron para formar ânion. A mesma coisa acontece com enxofre, só que o enxofre é da família de número 16 ou 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Esses 6 elétrons permitem que ele ganhe 2. Então ele pode formar um ânion, né? Que é o ânion F2-. Pois bem, pessoal, eu preciso fazer a composição de compostos iônicos combinando Césio, que é cátion, com os 2 ânions, e depois o bário com os 2 ânions também. Então vamos ver o que pode ser somado. Césio com cloro, eu tenho Césio mais e cloro menos. Porque se ele perde 1, o cloro ganha 1. Então a formulação final desse composto é CfCl. Ok? Então aí eu tenho um elétron na última camada, 7 elétrons. Eu tenho o cloro com 1 elétron de Césio. Muito bem. 2 Césios com enxofre. Por que 2 Césios? O enxofre precisa ganhar 2. O Césio tem a particularidade de perder 1 apenas. Então eu tenho que dobrar a quantidade de Césio. Quando eu dobro a quantidade de Césio, eu verifico que um átomo de Césio perde 1, 2 átomos perde 2. O enxofre precisa de 2 para se posicionar aqui, ó, nessa posição. Então eu tenho os dois elétrons de Césio no enxofre e a forma do composto fica sendo Cf2 com enxofre, sulfeto de Césio. No anterior era cloreto de Césio. Bom, bário perde 2 elétrons, eu preciso dobrar a quantidade de cloro, porque cloro recebe apenas 1, mas bário precisa perder 2, tá? Então, quando eu faço a inversão aqui, BaCl2, distribuição de elétrons, bário 2, cloro com tensão de 1, tem que dobrar a quantidade de cloro. Bário com enxofre, mesma coisa, pessoal. Bário perde 2, enxofre recebe os 2. Então, eu tenho BaCl. Bom, houve um equívoco. BaF. Desculpa pelo erro. Tá? Sulfeto de bário. Ok? Então, essa é a resolução da questão número 1. Bom, agora tem uma questão conceitual que trata sobre os íons potássio K+, e Br-, com os respectivos átomos neutros de que se originam. Quais são os átomos neutros dessa questão? Os átomos neutros são K0 e Br0, tá? Não tem nenhuma carga. Lembrando que o potássio está perdendo elétrons, então se ele está perdendo elétrons é K mais um elétron. Por que mais um? Porque o potássio está na coluna 1A, tá certo? O boro está na 7A, então recebe esse um elétron, forma Br-. Boro está na família 7A, ok? Então veja o seguinte, houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Espera aí, a manutenção quer dizer que tem que ter cargas iguais.
carga positiva e negativa não são iguais, ok? Aí eu fiz a distribuição aqui, pessoal. Pois bem, vamos tirar então, né? Vamos usar aqui a borracha para que a gente possa, de certa forma, tá? Tirar esses pontos para usarmos essa distribuição. Então, a resolução mais simples é que eu fiz a proposta da apresentação, ok? Então, aqui eu tenho a distribuição que eu tinha feito anteriormente, a distribuição eletrônica. Então, houve manutenção da carga nuclear? Não houve. A carga nuclear é totalmente diferente, que é a carga do elemento final. Carga positiva e negativa. O número de elétrons permanece inalterado. Olha, um perdeu e o outro ganhou, não vou ter a mesma quantidade de elétrons. O número de prótons sofreu alteração, né, em sua quantidade. Olha, o número de prótons sofreu alteração. Vamos verificar as demais para depois voltarmos. Todos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Átomos que perderam elétrons. Apenas o cátion, o ânon, ganhou. Tá? Então, letra D está fora. Número de elétrons permanece inalterado, está fora. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons, está fora. O cátion originou-se do átomo. Peraí, qual átomo? Átomo de potássio, átomo neutro. Cátion se originou a partir dele. Então, não é a alternativa C, mas sim a letra E. Ok? Questão número 3. O que eu tenho que fazer aqui na questão número 3? Eu tenho que considerar os átomos de enxofre e de potássio. O que acontece com eles? Aqui eu tenho o número atômico deles, permite que eu faça a distribuição eletrônica, que é o que se refere aqui. Potássio, potássio mais, perde um elétron. De onde que ele perde esse elétron aqui? Ele perde o elétron da última camada. O enxofre, 2 menos. Eu tenho que ganhar 2 elétrons. Para quê? Eu ganho 2 aqui, porque na última camada eu tenho 6. Se eu ganhar 2 de potássio, eu tenho os 8 elétrons. Ok? Então o enxofre ganha 2 elétrons e o potássio cede 1. Essa é a consideração positiva em relação à atividade 3. Ok? Agora, eu tenho que prever as fórmulas dos compostos formados entre os íons. Então eu tenho que resolver cada alternativa. Magnésio 2+, O2-. Olha só, aqui eu preciso perder 2 para o oxigênio, e o oxigênio, né, vai ganhar 2 do magnésio. Como os valores de carga são iguais, eu posso cancelar. Então a fórmula dessa substância é MgO. Lítio mais e oxigênio 2-. Carga do lítio invertida é índice da quantidade de oxigênio. Carga do oxigênio invertido é a quantidade de lítio. Então LiO é o nome do composto iônico. AgBr, Ag mais Br-. A inversão 1 para cada um. Agora, na quarta alternativa, Al3+, O2-. A inversão, índice do oxigênio é 3, índice do alumínio é 2. Ok? Al2O3. Bom, agora eu tenho a última atividade que envolve átomos de alumínio na seguinte configuração: K2L8N3 e oxigênio K2L6. Quais as configurações dos íons formados? Qual é a forma do composto resultante? Os íons formados são, considerando que alumínio é metal e a última camada tem 3 elétrons, ele pode perder esses 3 elétrons aqui. Então, perdendo os 3 elétrons, eu tenho alumínio 0, transformando em alumínio 3+, pela perda dos 3 elétrons da última camada. O oxigênio, na última camada, tem 6. Então, ele precisa ganhar 2 para atingir a regra do octeto, ganhando 2, O2-. Detalhe, um perde 3 e o outro ganha 2,
você tem que achar um divisor comum entre eles. Eu faço essa inversão, carga do alumínio, índice do oxigênio, carga do oxigênio, índice do alumínio. Al2O3 é o composto resultante. Ok, pessoal? Essa então é a resolução dos exercícios da semana 2. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e te vejo na próxima semana.